que me pediram foi eletrocardiograma na sala de emergência. É difícil eu fugir de arritmia, eu gosto muito de falar de arritmia, mas eu me prometi botar uns slides de coisas não arritmia. Então, vai ter um pouquinho de alguns casos clínicos gerais aqui também. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro caso. Masculino, 62 anos, admissão com dor torácica típica e hipotensão. Eu queria que alguém, por favor, se desmutasse aí e comentasse o eletro mais uma vez, sem nenhum compromisso de estar certo ou errado. Fiquem à vontade. Professor, posso falar? Eu como... Tá. Parece que tem um supra ali de ST. Não sei. Em D2, D3. O Breno também falou isso. Ok. Então, como é que você chamaria esse quadro? Que você está diante de um quadro de quê? Síndrome coronariana aguda? Beleza. A síndrome coronariana aguda é um diagnóstico clínico da admissão, né? Um paciente com uma dor torácica típica que chega na sala de emergência. A ideia é que a gente rode o eletro nos primeiros 5 a 10 minutos e esse eletro seja capaz de estratificar esse paciente. Qual é a primeira estratificação que a gente vai fazer ao fazer eletro desse paciente? Você normalmente faz os comprimidos de AS no paciente que não é alérgico e roda o eletrocardiograma e tem 5 a 10 minutos para analisar. Qual é a pergunta que você faz a esse eletrocardiograma? A resposta vocês já me deram, mas qual é a pergunta que você faz? Eu estou diante de uma síndrome coronariana aguda. É o famoso com ou sem? Com supra. Com o supra de ST. Perfeito. Então, isso define a correria que eu preciso ter. Esse paciente tem uma síndrome com supra. Supra significa vaso fechado. Vaso fechado significa que eu tenho que abrir. Beleza. Isso aí a gente aprende no primeiro período, quando entra na faculdade, alguém com dor no peito faz eletro. Mas eu queria trazer mais dúvidas aqui para a gente. Esse paciente, além de ter a dor torácica típica, tem uma coisa que chama a atenção, que é a hipotensão. Será que esse eletro, mais do que me dizer que tem supra de ST, me diz que eu tenho que me preocupar com mais alguma coisa? E essa hipotensão também me dá algumas características de mais problemas que eu tenho que pensar? O que vocês acham isso? Isso aí não está aí por acaso. Eu quis botar para chamar a atenção disso. Isso é um caso real. O supra de ST de parede D2, D3 e AVF é supra de qual parede? Tem um monte de gente falando no chat, mas eu acho que eu não consigo... Vou deixar o chat aqui aberto para eu poder ir acompanhando. Parede inferior. Parede inferior, beleza. Alguém botou aqui um choque cardiogênico. Poderia ser. Normalmente, o choque cardiogênico é uma apresentação bem trágica do infarto. A Vanessa falou aqui infarto de VD. Então, a coisa começa a tomar um pouco mais de forma aqui para a gente, né, pessoal? Eu tenho algumas preocupações a mais. Hipotensão é um problema. Por quê? Porque se eu estou numa UPA, onde eu não tenho sala de hemodinâmica, a minha opção no infarto com supra é trombólise. Hipotensão pode ser uma contraindicação à trombólise. Uma contraindicação que é relativa, né? Porque eu posso pegar um acesso, começar uma mina, ganhar pressão e trombolizar. Mas o problema é que isso pode estar por trás uma coisa um pouco mais séria. E a Vanessa, que comentou o infarto de VD, foi muito sensata nisso. Vanessa, você que botou infarto de VD, o que você poderia fazer nesse momento para diagnosticar o infarto de VD que você suspeitou? Pedir V3R e V4R. Perfeito. Muito bem. Então, olha só. A gente, diante de um paciente com infarto com supra, sempre deve rodar o eletro de 12 derivações, mais V3R, V4R, V7 e V8. V3R e V4R vê a parede do ventrículo direito, V7 e V8 vê a parede dorsal. Isso deveria ser meio que obrigatório no teu algoritmo de raciocínio de paciente na sala de emergência.
Alguns hospitais fazem isso como protocolo, e sobretudo em paciente com infarto de parede inferior. Então, Vanessa, você pediu V3R e V4R e está aí. O que você conclui, então, desse diagnóstico? Qual é o teu diagnóstico, além de um infarto de parede inferior? Tem infarto de VD também. Infarto de ventrículo direito. Bom, agora temos um problema grande. Infarto de VD é um problema sério, por vários motivos. O paciente faz choque, o paciente responde mal, o desfecho é ruim. Esse paciente, às vezes, não consigo trombolizar porque eu não tenho cabeça de pressão e o manejo muda um pouquinho. O que a gente meio que como arco reflexo sabe de infarto de VD? Infarto de VD é igual a quê de tratamento? Monabec. O Monabec. Mas traduz esse Monabec para a gente. Oxigenação, vai fazer o clopidogrel, morfina. Nesse caso não vai poder fazer. Enoxaparina e mais alguma coisa, estou esquecendo. Então, esse é o paciente que eu tenho que ter cuidado, principalmente com a hipotensão, né? Por quê? A gente ouve falar muito. Alguém lembra, pessoal, o infarto de VD eu trato com o quê? Tem até um vídeo que fizeram do 300, que pegaram e botaram um cara filmando. Isso é infarto de VD, faz não sei o quê. Não sei se isso é da época de vocês. Qual é a diferença na abordagem do infarto de VD? Volume. Acho que volume. A Vanessa é a nossa especialista em infarto de VD. Por que volume? O VD é uma cavidade que trabalha com o líquido que está vindo do retorno venoso e ejeta para o pulmão para voltar para o ventrículo esquerdo. Não é isso? Quando o VD está infartado e ele fica atordoado, o que eu tenho que fazer é encher esse cara de água para aumentar o retorno venoso, para mesmo que o VD fique lá paradão, abobalhado, ele consiga jogar para pulmonar para voltar para o VE. Senão ele vai fazer baixo débito. Por isso que o infarto de VD a gente trata com volume e não com vasodilatador. O que a gente trata no infarto de VE com vasodilatador é porque eu quero reduzir a pressão, melhorar a perfusão coronariana, então por isso eu vasodilato, eu diminuo o retorno venoso, eu abro as coronárias, eu diminuo a impedância na aorta, eu perfundo melhor a coronária. Aqui no infarto de VD eu não preciso disso. O que eu preciso é que o VD jogue sangue para frente, por isso eu boto líquido. E quando a gente fala volume no infarto de VD, a gente imagina um galão de 20 litros de soro aberto no veia do paciente. Não é isso. Você faz um pouquinho de soro, 250 ml, às vezes 500 ml, o cara ganha pressão, você tromboliza o cara e vamos em frente, porque o desfecho é bem trágico, muitas vezes, no infarto de VD. Então, repara como o eletro da sala de emergência te estratificou, te deu a pista de um acometimento mais grave, você prolongou a sua monitorização fazendo V3R e V4R, concluiu que o VD está acometido, e isso mudou radicalmente a sua forma de tratar esse paciente. Vai fazer o AS, vai fazer o clopidogrel, se tiver hemodinâmica, você vai priorizar a hemodinâmica em vez de trombólise nesse cara, porque o desfecho é problemático, e sabe que tem que ter um bom acesso venoso para fazer volume, porque esse cara vai precisar de volume. Então, é um infarto com supra, mas com requintes de crueldade que tinha o infarto de ventrículo direito. Beleza, pessoal? Esse eletro foi? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Professor, eu beleza. estou com uma dúvida. Fala, Mariana. A hipotensão que ele apresentava é sugestiva? Fala mais a favor de infarto de VD ou é só uma coisa que agrava ainda mais o quadro dele, fazendo que não tenha bomba? Perfeito. É comum no infarto de VD você ter hipotensão. Não é necessário você ter hipotensão no infarto de VD, mas o paciente que chega infartando com dor e a pressão cai, apesar do tônus adrenérgico, tem que fazer você pensar em acometimento de VD. Ah, mas o paciente nem era hipertenso, de repente, a pressão já era mais para baixo, ok. Mas pensa o seguinte, o que leva a sua pressão cair num tônus adrenérgico aumentado? O cara está morrendo de dor, era para ele estar taquicárdico e hipertenso. Ele, pelo contrário, está hipotenso. Isso sugere ou uma extensão grande do infarto, isso pode acontecer, ou uma comorbidade prévia, ele já tinha insuficiência cardíaca, alguma do tipo, ou acometimento de ventrículo direito. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta desse? Podemos ir em frente? Beleza.
Alguns outros casos eu vou ter uma discussão um pouco maior, essa eu quis chamar mais atenção para vocês lembrarem de infarto de parede inferior. E muitas vezes, quando eu tenho supra isolado em V1, lembra de fazer V3R e V4R. V3R e V4R te dá um diagnóstico de uma coisa que, se passar desapercebido, é problema na certa, que é o infarto do VD. Muito bem, vamos em frente. Caso 2. Paciente do sexo masculino, 67 anos, revascularizado há 6 anos, tinha tido angina na ocasião e não foi um infarto, ele não infartou, ele só teve angina. Ele é hipertenso e diabético, os dois estão controlados, e ele chega na emergência por uma síncope precedida de mal-estar inespecífico, e enquanto sentado, a síncope foi sentado, e com a queda ele teve um trauma de face. Não foi presenciado por familiares, então eles não sabem dar muitos detalhes. Esse paciente chegou na emergência e, pelo protocolo de atendimento na emergência que ele foi rodado um eletrocardiograma. A enfermeira te entregou o eletrocardiograma e você tem que decidir algumas coisas sobre esse paciente. Primeiro, se você pode dar alta para ele, ok, o senhor está bem, o senhor foi uma síncope, dá para ir embora para casa, se eu preciso fazer mais alguma coisa, se eu preciso ou não preciso internar. A nossa discussão vai ser mais em cima do eletro, mas depois eu vou puxar alguns aspectos clínicos. O que esse eletro mostra para vocês? Quem gostaria de comentar esse eletro para a gente? Um de cada vez, pessoal, para não ficar muita gente falando ao mesmo tempo. Ele tem algum bloqueio de ramo em V2? Parece ter um padrão de bloqueio de ramo. Perfeito. Parece ter um bloqueio de ramo direito, talvez. Isso, ótimo. E com bradicardia, né? Foi com isso em torno de 60, talvez. Perfeito. Por que vocês pensaram em bloqueio de ramo direito? É bem o padrão do bloqueio de ramo direito, né? Agora, para explicar, eu não estou lembrando. Beleza. O que faz a gente pensar em bloqueio de ramo é o fato do QRS estar alargado, né? Quando o ramo está bloqueado, eu não desço pelo sistema de condução. Eu obrigo uma condução miócito a miócito e isso faz o QRS alargar. Beleza. O BRD, eu tenho esse padrão clássico no V1, que é o RSR', que a gente está vendo aqui, RSR', e no V6 esse padrão aqui, que é o R com S empastado. Reparem vocês, se a gente com uma borracha apagasse o final do QRS, o eletro seria bastante normal, muito próximo do normal. Isso é típico do BRD. O ramo esquerdo é responsável pelo início da ativação. Então, no BRE, eu mudo o QRS desde o início. No BRD, não. Eu mudo do meio para o final, que é onde o ramo esquerdo, o ramo direito teria participação. Então, eu ativo pelo ramo esquerdo o coração normalmente, acabei de ativar o ventrículo esquerdo, eu preciso ir para a direita. E aí, a saída para a direita, que faz a positividade anormal do V1, esse R', e essa negatividade anormal do V6, essa onda que a gente chama de S empastado. Muito bem. Então, vocês chamaram a atenção da frequência mais para baixa, em torno de 60, né? Vocês chamaram a atenção do padrão de bloqueio de ramo direito, que é um QRS alargado. Mais alguma coisa chama a atenção de vocês nesse eletro? Eu também tenho essa alteração em D2, né? Qual alteração? Fala pra gente. É por aí mesmo. Tem um QRS alargado. Não sei se é aquele padrão de Torres que tem, ou de Coelho, agora não me lembro. Orelha de Coelho. Tá. O QRS alargado está sendo pelo bloqueio de ramo direito, né? Ele alarga o final do QRS. Quando a gente faz a análise do eletro, é importante vocês terem uma certa rotina de analisar um eletro. É importante a gente seguir uma ordem de ver se o ritmo é sinusal, ver a frequência cardíaca, ver o quadrante do eixo elétrico do QRS, isso ajuda a gente a raciocinar algumas coisas. Depois você vai fazendo análise morfológica da P, do QRS e da T, e aí mede os intervalos, PR e QT. Se você fizer essa mínima rotina, você vai matar a maioria dos diagnósticos, vai evitar deixar passar um monte de coisa. Se vocês calcularem o eixo elétrico desse paciente, para isso a gente usa as derivações do plano frontal, com D1 positivo e AVF negativo,
esse eixo elétrico está para a direita ou para a esquerda, pessoal? Para a esquerda. Para a esquerda. O D2 no eixo elétrico para a esquerda é um marco. Quando o D2 é negativo, o eixo elétrico está além de menos 30. Quando o D2 é positivo, ele está para frente do menos 30, entre 0 e menos 30. Então, esse eixo elétrico está além de menos 30. Duas coisas, na verdade são 5, mas duas coisas principais fazem o eixo elétrico ir para além de menos 30. O bloqueio divisional antero-superior, que é o bloqueio do fascículo antero-superior do ramo esquerdo, e o infarto de parede inferior. O infarto de parede inferior me daria um padrão só negativo em D2, D3 e AVF, que a gente chama de padrão QS. Não é isso. No D2 eu tenho uma pequena positividade e uma grande negatividade. Esse é o padrão Rzinho Szão, que é típico do bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Então, olha só o que a gente está tendo nesse eletro aqui. Nesse eletro, depois eu vou voltar nessa discussão aqui da síncope. Mas nesse eletro, a gente está vendo um bloqueio de ramo direito, que a gente viu por conta desse QRS alargado. A gente está vendo um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, que a gente viu por esse padrão Rzinho Szão em D2, D3 e AVF, o eixo além de menos 30. Então, olha só aqui no desenho do coração. O meu ramo direito está bloqueado, o meu fascículo antero-superior esquerdo está bloqueado. Vocês estão conseguindo ver aqui no meu mouse? Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Aqui, ó, meu mouse. Então, você tem um ramo direito bloqueado e tem o fascículo antero-superior esquerdo bloqueado. Tem mais alguma coisa chamando a atenção nesse eletro? Eu não sei se é impressão minha, mas a distância ali, o intervalo PR está aumentado? Perfeito. O intervalo PR está aumentado. O que quer dizer o intervalo PR aumentado, Mariana? Se ele for a única alteração, acho que é bloqueio de primeiro grau, né? Então, o intervalo Bloqueio PR aumentado, ele diz para a gente que o tempo de condução do átrio até o ventrículo está aumentado. Não é isso? O quanto demora do QRS, do batimento, ativar o átrio, que dá onda P, e chegar para ativar o ventrículo, está aumentado. Quando isso é maior que 200 milissegundos, isso está aumentado. Nesse caso, na maioria dos casos, na verdade, o atraso acontece por um retardo no nódulo AV, que a gente chama de bloqueio AV de primeiro grau, onde a onda atrial tem dificuldade, mas sempre consegue passar. Por isso o PR é só aumentado. Nesse caso em especial, olha só, o ramo direito está bloqueado, o ramo esquerdo está bloqueado e o intervalo PR está aumentado. O intervalo PR pode estar aumentado por um atraso no nódulo AV, como na maioria das vezes acontece. Mas quem me garante que não é um atraso nesse único fascículo que sobrou, que é o fascículo póstero inferior? Se for um atraso ali, ele tem doença no ramo direito, no ramo fascículo antero-superior esquerdo e pode ter doença no fascículo póstero inferior. Esse é o chamado bloqueio trifascicular, BRD, com M bloqueio e BAV de primeiro, que é um atraso do átrio para o ventrículo, que pelo eletro eu não sei se é um atraso no nódulo AV ou se é um atraso no fascículo póstero inferior. Isso ficou claro para todo mundo? Que esse atraso que eu vejo no PR traduz uma demora do batimento do átrio chegar ao ventrículo. Mas se o único caminho que o batimento estava tendo para chegar ao ventrículo era o fascículo póstero inferior, pode ser que ele também esteja doente. E pode ser que o paciente tenha sincopado porque ele bloqueou momentaneamente. E se ele bloquear momentaneamente, é um bloqueio AV total. Faz sentido para todo mundo? Ou deixei todo mundo atordoado? Faz sim, professor, mas eu fiquei com uma dúvida. Manda. Se esse bloqueio ele é intermitente, pelo que parece, ainda assim teria indicação de marcar passo transkutâneo, transvenoso? Então, isso eu ainda não te falei. Eu estou só no diagnóstico da sala de emergência. Mas, pelo que eu te falei, desse risco, desse medo, qual seria a sua mínima conduta na sala de emergência?
Internar o Monitorizar. Internar e monitorizar. Perfeito. Isso é que você não pode deixar passar. E, infelizmente, esse tipo de eletro passa aos baldes nas salas de emergência. Então, deixa eu voltar um pouquinho e falar para vocês sobre síncope na sala de emergência, rapidamente. O paciente que perde a consciência, ele pode perder a consciência por vários mecanismos. Para a gente definir a síncope, a gente define que é uma perda transitória da consciência, acompanhada de perda do tônus postural e recuperação espontânea. Isso é a definição de síncope. Então, eu não vou entrar no detalhe de se isso é ou não síncope, eu estou falando para vocês. Esse paciente teve uma síncope. Muito bem. Quando eu abordo um paciente com a perda de consciência da forma sincopal na emergência, eu devo examinar, colher história, avaliar a pressão deitado e sentado ou de pé e rodar um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, muitas vezes, me dá o diagnóstico de certeza. Eu brinco que o diagnóstico está na testa. O eletro está vendo uma situação como essa de um bloqueio AV total. Tem um monte de P aqui, solta em relação ao QRS. Esse você não tem dúvida. Ele sincopou por um bloqueio AV total. Eu preciso internar. Se ele está instável, eu vou instalar um marcapasso temporário e vou definir a vida dele se ele precisa ou não de um definitivo depois. O problema é que, às vezes, isso não está na testa. Quando não está na testa, eu preciso estratificar o risco. Quando eu não tenho certeza do diagnóstico, eu preciso estratificar o risco. Um paciente de alto risco, ele precisa ser internado, porque ele pode ter um risco de morrer. Um paciente de baixo risco, pode ser que ele possa investigar ambulatorialmente. E como eu defino esse risco? Como é que eu estratifico esse paciente? Existem várias tabelas, vários algoritmos, mas o que está por trás dessas tabelas e desses algoritmos? Quais são as perguntas subliminares que estão atrás disso? A primeira delas é qual o risco desse paciente morrer ou ter um evento que ameace a vida dele. Se for alto, esse paciente não pode ir embora. Segundo, qual é o risco que esse paciente tenha recorrência desse evento? E, consequentemente, uma injúria física. E, consequentemente, um risco de morrer por conta dessa injúria física. Essas são as duas perguntas subliminares que definem para mim se eu devo ou não internar esse paciente. Isso foi jogado em scores, em algoritmos, e aí tem vários que a gente utiliza. Os mais consagrados para a sala de emergência utilizam o diagnóstico de um eletroanormal como um fator de risco, que pode ser por mortalidade ou probabilidade de síncope cardíaca, e definem que você deve internar esse paciente para investigar. Então, esses algoritmos, em todas as salas de emergência que você tem que preencher papel lá de algoritmo, um desses dois está presente, que são os critérios que você usa para internar ou considerar paciente de alto risco. O nosso paciente em questão, vocês considerariam de baixo ou de alto risco por ele ter um bloqueio de ramo direito, um bloqueio divisional anterosuperior e um atraso na condução do átrio para o ventrículo? Esse é de baixo ou alto risco? Alto risco. Alto risco. E qual pode estar sendo o mecanismo da síncope dele? Um bloqueio atrioventricular transitório. Esse paciente vai precisar ficar com marcapasso provisório na sala de emergência? Na sala de emergência, não. Ele está estável, ele não está sincopando, ele não está tendo recorrência, ele não tem critério de instabilidade nenhum. Mas esse paciente vai ter que ser monitorizado e internado em unidade fechada, até eu entender o que está acontecendo. Na maioria das vezes, esses pacientes têm causas degenerativas, não são causas reversíveis e acabam tendo indicação de marcapasso. Ainda mais se a síncope foi exatamente essa que ele desliga e liga. Não teve nenhum pródromo, isso não tem nenhuma característica de ser uma síncope vasovagal ou alguma coisa benigna. Isso está com toda a cara de maligna. Existem formas de eu provar esse bloqueio, eu tenho exames que podem ver esse bloqueio ser de fato do ramo, do fascículo, eu tenho como analisar isso, mas muitas vezes esses pacientes, por ter a síncope, que são recorrentes e terem essas alterações, ele já tem indicação de marcapasso definitivo. Então, ele fica na unidade fechada até receber o marcapasso definitivo ou definir a vida dele. Mas percebam vocês que é um eletro que poderia passar como só tem um bloqueio de ramo direito, mas, na verdade, ele tem muito mais do que só um bloqueio de ramo direito. Beleza?
Beleza, Professor, professor. posso Fale, perguntar Nina. uma coisinha também? Claro? Em V2, a gente tem o padrão Rzão, S, R'. Isso. E isso não é válido também a gente mencionar? Isso também não falaria a favor de BRD? Sim, sim, mas o que marca o BRD é o V1 com o V6, né? O V1 tem o RSR', o V6 o RS empastado. Mas esse padrão no V2 é a sequência do V1, perfeito, é exatamente isso. Esse RSR', esse padrão de orelha de coelho, é do bloqueio de ramo direito, é isso mesmo. Beleza, obrigada. Eu também tenho uma Beleza? dúvida. Claro. Essa onda T Hum, de V1 que está negativa pode ser por conta desse BRD? Ou isso. tá. Eu queria saber também se podia ser uma questão de necrose antiga, já que ele já passou por uma revascularização cirúrgica. Perfeito. Então, a onda T, ela vê isquemia, né? O que vê a necrose é a onda Q, é a amputação do QRS ou a onda Q. A onda T invertida falaria a favor de isquemia. Lembra só o seguinte, no V1, a T pode ser negativo. No V1, no AVL, no D3. No BRD, a onda T tem que ser invertida em relação à fase final do complexo QRS. Então, o complexo QRS positivo, final dele, a T tem que ser invertida. O final do QRS negativo aqui no V6, a T tem que ser positivo. Isso é como varia o bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo esquerdo também, só que é com todo o QRS. Se o QRS é predominantemente negativo no V1, a T do BRE tem que ser positiva. Se o QRS é predominantemente positivo no V6, a onda T do BRE tem que ser negativa. Então, o BRD varia com o final do QRS e o BRE com a maior parte do complexo QRS. Beleza? Beleza, professor. Maravilha. Vamos em frente, pessoal? Vamos lá. Bom, sempre que eu vou falar de arritmia na sala de emergência, que é essa área que a gente vai entrar agora um pouquinho, eu gosto de falar um pouquinho para vocês de por que uma arritmia pode ser um problema. Quais são as repercussões hemodinâmicas das arritmias cardíacas. Eu vou falar isso de forma rápida para não atrapalhar muito os nossos eletros. Mas uma arritmia ela pode repercutir hemodinamicamente por alguns mecanismos. Esses 5 mecanismos justificam de por que eu posso ter sintoma ou descompensar às custas de uma arritmia. Vamos ver cada um deles de forma bem rapidinho. Primeira coisa, o extremo de frequência. Esse é um paciente que vinha com 60 batimentos por minuto e depois de uma extrasístole começa uma taquicardia supraventricular. A frequência pulou bruscamente para 180. Esse paciente estava monitorizado hemodinamicamente e permitiu a gente ver que a pressão dele saiu desses patamares daqui para esse patamar aqui de baixo. Olha como a pressão dele despenca. Vocês estão vendo? Ao entrar na arritmia, a pressão despenca. E por que isso acontece? Porque o organismo ele não está preparado para sair de uma frequência de 60 para 180. Isso é uma coisa brusca. A minha periferia não está preparada. Eu estou vasodilatado, de repente eu estou até em pé e a minha pressão subitamente despenca. Por isso que os pacientes que fazem taquicardia supraventricular mesmo podem sincopar na entrada da arritmia. Isso não costuma acontecer depois que a arritmia já está comendo solto. Mas quando ele entra em arritmia, é muito comum isso acontecer. Uma tonteira, um mal-estar, às vezes até mesmo sincopar, porque a frequência aumentou muito. Então perceba que o extremo de frequência pode ser um problema. E o mesmo vale para a frequência baixa. Imagina que o paciente faça um BAVT e bata 20. 20 de frequência pode não ser compatível com um bom débito. Então, o extremo de frequência pode repercutir hemodinamicamente. Essa é a primeira repercussão que uma arritmia pode causar. Segundo, a contribuição atrial. Quando eu tenho um intervalo atrioventricular, que aqui está um pouco aumentado, mas ele existe, e é de 280 milissegundos, olha como está a minha fração de ejeção e o meu fluxo. Agora, quando eu perco a contribuição atrial, o átrio contraiu aqui fora do sincronismo com o ventrículo, tem outra P caindo dentro aqui do QRS, olha como é que cai a minha fração de ejeção e o meu fluxo. A contração, o kick do átrio, acaba de encher o ventrículo, que acaba de
dilatar para contrair elasticamente e mecanicamente para ejetar. Perder a contribuição atrial pode ser um problema. Situação clássica de perda de contribuição atrial. Fibrilação atrial. O paciente com a insuficiência cardíaca dele vinha muito bem compensado, começa a fibrilar o átrio, descompensa. Fica mais cansado, fica mais congesto, volta no ambulatório mais cansado. Tu em quanto tempo? Tem 15 dias, desde que eu comecei a sentir um pouco de palpitação. Uma das explicações é essa, a perda da contribuição atrial. Mais do que a contribuição atrial, eu preciso ter enlace entre o átrio e o ventrículo. Essa aqui é uma outra situação onde as P estão caindo na setinha e o QRS está dissociado da P. Repara que quando a P cai dentro do QRS, olha como cai o fluxo. Então, não basta eu ter contração atrial. Essa contribuição atrial tem que ser efetiva. Eu tenho que chegar ao ventrículo com uma válvula atrioventricular aberta. Se ela estiver fechada, não me ajuda. Então, não basta a contribuição atrial. Eu tenho que ter enlace atrioventricular. Então, a perda do enlace atrioventricular é um outro mecanismo para descompensação hemodinâmica por conta de uma arritmia. Quarto, irregularidade do ciclo. Tudo que é organizado funciona melhor. Se eu estiver pegando fogo numa sala de aula e todo mundo sair de forma organizada, vai todo mundo conseguir sair mais rápido do que se a gente começar a sair de forma aleatória. A fibrilação atrial é um exemplo típico disso. Quando o ciclo cardíaco fica irregular, os tempos de enchimento, os tempos de ejeção, fica tudo irregular. E isso pode ser uma das causas de descompensação. Tudo que é organizado funciona melhor. Então, a irregularidade dos ciclos pode repercutir hemodinamicamente. E, por fim, o assincronismo de contração. O coração tem um sistema de condução que permite os ventrículos contraírem praticamente como uníssono. Se eu tenho um assincronismo nessa contração, por um bloqueio de ramo, por uma extrassistolia frequente, por uma taquicardia de um dos lados do coração, uma taquicardia do ventrículo direito ou até do ventrículo esquerdo, seja lá o que for, eu posso fazer uma contração assincrônica e isso piorar o paciente hemodinamicamente. Um exemplo aqui, então, da extrasístole, olha, quando a extrasístole acontece, eu tenho um batimento precoce. Antes do tempo, o coração não teve tempo de se encher e ele já tem que esvaziar de novo. E, além disso, assincrônico. O coração contrai de forma assíncrona. Olha como cai o fluxo daquele batimento. Depois eu tenho uma pausa compensatória que gera um fluxo maior. A gente chama isso de potencialização pós-extrasistólica, que é o que o paciente tipicamente te fala que sente. Ele sente uma paradinha e uma batida mais forte quando ele tem a extrasístole. Então, sempre que você pensar por que uma arritmia pode repercutir hemodinamicamente, pense em um desses 5 mecanismos. Extremo de frequência, perda da contribuição atrial, perda do enlace AV, irregularidade do ciclo e assincronismo de contração. Às vezes, as 5 coisas estão presentes no paciente e, por isso, ele descompensa mais facilmente. Mas por que tem paciente que descompensa e tem paciente que não descompensa? Uma série de coisas influencia nisso. Como é que é a reserva cardíaca? Esse paciente já tem uma disfunção grave, ele tolera mal a arritmia. Tem doença cardíaca associada, esse paciente tem uma cardiopatia valvar, que a área para a saída do sangue da válvula aórtica, por exemplo, já é restrita. Imagina se ele faz uma taquicardia, ele não consegue ejetar com facilidade. Como é que é a circulação periférica? Como é que são os demais órgãos? Ele tem capacidade de mecanismos neurohumorais de compensar? Ou é um paciente que tem uma doença neuroautonômica que não consegue compensar uma queda de pressão, um aumento de frequência? E, principalmente, como é que é o estado psíquico desse paciente? Tem paciente que tem uma extrasístole e acha que está morrendo. Tem paciente que tem 30 mil e não sente absolutamente nada. O estado psíquico faz toda a diferença. Muito bem. Dito isso, vamos ao caso 3. Chega para você na emergência um paciente do sexo masculino, de 64 anos, com início de palpitação 30 minutos antes e, desde então, mal-estar. Ele chega na emergência com uma pressão de 90/60 e esse eletrocardiograma é rodado. Qual é a primeira pergunta que você faz para esse paciente para definir como você vai manejá-lo? Se ele está estável ou não? Perfeito. Essa é a primeira pergunta.
Paciente instável significa risco de vida. Eu preciso reverter essa arritmia. Paciente estável, eu rodo eletro de 12 derivações, eu colho história, eu falo com família, eu defino o que eu vou fazer para manejar ele melhor. Beleza? Como é que você julgaria esse paciente, então, Mariana? Ele está estável ou instável? Acho que ele está instável. Está com Por que muito que você- hipotenso. Está muito hipotenso. Quanto é a sua pressão, Mariana? Não sei, mas eu sou meio hipotenso também. Isso. E você está sentada aí na sua casa instável ou estável? Estável. Estável. O número, muitas vezes, não diz para a gente o parâmetro de estabilidade ou não. O que vai definir se uma pressão é baixa ou alta ou normal vai ser a capacidade de perfusão periférica. Então, se esse paciente tiver hipotenso chocado, mal perfundido, com alteração do nível de consciência, suando frio, super taquicárdico por conta disso, pode ser que ele esteja realmente instável e a pressão é de instabilidade. Mas só pelo número 90/60 não dá para a gente dizer que ele está instável. Muitas vezes você só deita esse paciente na maca, ele também já se sente melhor, e você não considera ele instável. Então, nesse caso aqui, era realmente para pegar vocês nisso, mas o número de pressão não é fidedigno para você chamar ele de instável. Claro, se estiver com 5 de sistólica ou com PA inaudível, certamente ele está instável. Beleza? Beleza. Então, o que a gente usa de critério para instabilidade? Dor torácica. Essa dor torácica também é questionável, porque às vezes só de eu diminuir a frequência ele já melhora. É um paciente que está infartando o edema agudo de pulmão, esse realmente está instável. Alteração do nível de consciência, então ele está torporoso, ele está esquisito, está obnubilado, esse paciente está instável. Nível de consciência, então, capacidade ventilatória e status hemodinâmico. Então, esse nosso paciente está estável, tanto que deu tempo de alguém rodar um eletro de 12 derivações. E essa é a principal coisa que eu tenho que fazer quando eu estou com o paciente estável. Eu preciso documentar o que eu estou vendo, para poder perpetuar essa história aí. Como é que você faria a leitura desse eletro, pessoal? Como é que você traduziria esse eletro para a gente? Eu vou ajudar. É uma taquicardia ou bradicardia? TAC. Ritmo regular ou irregular? Regular. QRS estreito ou alargado? Estreito. Perfeito. Então, vamos lá. A gente está falando de uma arritmia que tem QRS estreito porque ela tem menos de 3 quadradinhos, ou seja, menos que 120 milissegundos. É diferente de uma taquicardia de QRS alargado, que tem 3 ou mais quadradinhos. Por que isso é importante? Porque isso dá um corte anatômico para mim. Taquicardia de QRS estreito é supraventricular. Taquicardia de QRS alargado, em geral, é ventricular, salvo condução aberrante, que a gente chama, que são as exceções, que são as arritmias supraventriculares que descem para o ventrículo com QRS alargado, que, por exemplo, tem um bloqueio de ramo, ou desenvolve um bloqueio de ramo pela frequência alta. Mas, grosseiramente, em geral, as de QRS estreito são supraventriculares e as de QRS alargado são ventriculares ou são supraventriculares com condução aberrante. Além disso, o ritmo regular ou irregular nos ajuda a ir separando os nossos diagnósticos. Ritmo irregular me remete a qual tipo de arritmia? De QRS estreito e ritmo irregular? FA. Fibrilação atrial. Qual a segunda hipótese? Flutter atrial. Flutter pode ter ritmo irregular. O que mais? Uma que a gente sempre esquece, que é a taquicardia atrial pode ter ritmo irregular. E, em geral, eu fico nisso. Eu penso FA, 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 flutter e taque atrial. São as 3 principais que dão ritmo irregular. E quais me dão ritmo regular? O flutter também pode dar. O flutter pode dar ritmo regular. TAC supra? As TAC supras me dão ritmo regular. Essas são as principais. As taquicardias que a gente chama paroxísticas supraventriculares e o flutter atrial. Isso vai me ajudando a pensar nos mecanismos.
Na fibrilação atrial, eu tenho esse caos elétrico no átrio gerando essa irregularidade. Na ataque supra, ou eu tenho uma reentrada no nódulo AV, ou uma reentrada utilizando uma via acessória, ou um foco atrial despolarizando de cima para baixo, do átrio para o ventrículo, na verdade. E o flutter atrial, eu posso ter uma macro reentrada dentro do átrio. Muito bem. Quais são as estruturas envolvidas em cada uma dessas arritmias? O nódulo sinusal faz a taquicardia sinusal, que a gente não vai falar aqui, não era o caso. O miocárdio atrial, a fibrilação atrial, a taquicardia atrial e o flutter atrial usam o músculo atrial como substrato para a sua arritmia. Enquanto as taquicardias supraventriculares usam o nódulo AV como parte do seu circuito. Por que isso é importante? Porque manobra tipo compressão de seio carotídeo, manobra vagal, são capazes de reverter taque supra, mas não as taquicardias que usam o átrio como circuito. Por isso que eu não reverto FA com adenosina, não reverto FA com manobra vagal, porque a adenosina e a manobra vagal funcionam como um botão de reset no nódulo AV. Revertem as taques supras, mas não a fibrilação atrial, nem o flutter atrial, e na maioria das vezes não revertem as taquicardias atriais, porque o substrato não depende do nódulo AV. A adenosina reverte as arritmias que dependem do nódulo AV ou que sejam sensíveis, as células sensíveis à adenosina. Então, pessoal, quando eu estou diante de um paciente com uma taquicardia supraventricular, qual é a primeira conduta, depois de rodar o eletro, que eu tento para reverter esse paciente? Uma manobra de Valsalva? Manobra de Valsalva, uma compressão do seio carotídeo. Então, se vocês falaram para mim que a gente estava diante naquele eletro de uma taquicardia de QRS estreito e ritmo regular, todo mundo está pensando que a gente está diante de um ataque supra, não é isso? Então, a manobra vagal, compressão do seio carotídeo, ou falar para o paciente fazer a Valsalva, é uma tentativa de reverter. Se não der certo, qual é a próxima etapa? Adenosina? Adenosina, que é o botão de reset mais forte no nódulo AV. Então, a gente tentou manobra vagal. Apertei lá o pescoço do paciente e foi isso que aconteceu. O que aconteceu no eletro do paciente? Reverteu a arritmia? Reverteu, mas parece que ela voltou depois, né, da compressão. Durante a compressão. Oi? Acho que só durante a compressão. Durante a compressão deu uma diminuída aqui na frequência e depois a frequência voltou a subir, não foi isso? Você pode dizer para a pessoa que te perguntar, e aí, como é que foi a manobra vagal? Você pode responder, não fez nenhum efeito? É essa a sua resposta? Ou você vai responder, não resolveu, mas diminuiu a frequência e depois aumentou? Essa segunda opção, não é isso? Não faz... Se você fala para a pessoa, não adiantou nada, é completamente diferente de você falar, diminuiu a frequência e depois aumentou. Você não percebeu nenhuma alteração grosseira, só isso que eu te falei. E aí você pediu para fazer a adenosina. Quando você fez a adenosina, foi isso aqui que você viu. Qual foi a sua tradução dessa adenosina? Acho que a adenosina faz isso, né? Um tempo. Ela fica deixa o coração um pouco parado no início e depois ela volta. Por que ela deixa o coração parado? Qual é o efeito dela para deixar o coração meio parado? É que um reset, eu não sei exatamente. Ela reseta o nódulo sinusal e o nódulo AV. Se a arritmia dependesse do nódulo AV, você revertia. Foi isso que aconteceu aqui? Ou você só bloqueou o nódulo AV e dificultou a descida? A longo prazo, não. E na verdade, quando você bloqueou o nódulo AV, você só dificultou a descida. E mais, olha o que apareceu aqui no meio. O que é isso aqui? Aspecto serrilhado. Mas um serrilhado não tão organizado, né? Isso aqui é bem desorganizado. Que ritmo é esse aqui, ó? O que é isso? FA. FA. Então, você com a adenosina deu o diagnóstico de fibrilação atrial. Quando você abriu o intervalo RR, você já tinha feito isso com manobra vagal, mas a gente não percebeu. Quando você fez a adenosina e registrou o eletro,
você viu que tinha, na verdade, fibrilação atrial, não era um ataque supra. E aí você volta ao eletro do paciente e vê que se você analisasse com calma e medisse o intervalo RR, você já ia ter prestado atenção com mais detalhe que ele é irregular. Mas como a frequência está muito alta, você está no computador ou no celular, eu fiz isso de propósito para a gente não perceber. Esse eletro, na verdade, se você medisse com calma, você já veria irregularidade. Mas eu não vi. Eu também não percebi isso quando eu atendi esse paciente. Tanto que eu fiz a manobra vagal, continuei sem perceber. Quando eu fiz a adenosina, eu continuei sem perceber. Tanto que eu fiz 12 miligramas, só que eu não mostro para ninguém, porque a pausa é gigante. E, na verdade, o diagnóstico já estava aqui. Ele tem, na verdade, fibrilação atrial. Pô, agora mudou bem o diagnóstico. Eu saí de um ataque supra para uma fibrilação atrial. Muda o diagnóstico e muda a abordagem. Na fibrilação atrial, é uma arritmia supraventricular, onde eu tenho uma desorganização da ativação atrial e, consequentemente, deterioração mecânica. Ela é a arritmia sustentada mais comum na nossa prática. Consome muito recurso em saúde. Ela causa repercussões em qualidade de vida, quer por consequências clínicas, risco de evento tromboembólico, pode gerar déficit cognitivo. O manejo agudo envolve eu definir se o paciente está estável ou instável. Se ele estiver instável, eu tenho que reverter, custe o que custar, eu preciso cardioverter esse paciente, não tem jeito. Mas no nosso caso, que o paciente estava estável, eu posso ir com calma. Eu rodo um eletro, eu planejo melhor a abordagem. A fibrilação atrial é esse ritmo irregular. E assim como o flutter atrial, que tem esse aspecto de serrilhado, o manejo inicial é o mesmo, porque eu tenho um risco de consequências tromboembólicas. A primeira conduta no paciente frente a uma fibrilação atrial, isso está previsto no tratamento de fibrilação atrial, é controlar a frequência cardíaca. Essa é a primeira etapa. Eu uso remédio, em geral beta-bloqueador, para diminuir a frequência cardíaca. Depois disso, eu avalio há quanto tempo o paciente está com sintoma. Se esse paciente tem o sintoma há mais de 48 horas, ele tem muito risco de já ter coágulo. Eu não posso reverter ele agudamente. Se ele tem menos de 24 horas e eu tenho certeza disso, eu posso revertê-lo, porque o risco de formar trombo é baixo. Então, esse tempo de início dos sintomas define a estratégia do risco tromboembólico e define se eu posso ou não reverter esse paciente. Se eu não puder reverter, eu vou basicamente controlar a frequência cardíaca, iniciar a anticoagulação e definir o melhor momento para reverter ele. Se eu puder reverter, eu posso reverter com droga, propafenona ou amiodarona, ou até cardioversão elétrica, e vou definir se eu devo ou não mantê-lo anticoagulado e que esquema de remédio eu vou utilizar para manter ele sem chance de voltar à arritmia. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Professor, Oi. no caso do paciente que já está com os sintomas há mais de 48 horas e que aí provavelmente já formou um trombo ali intracavitário, a gente não reverte, mantém a anticoagulação e vida que segue com a anticoagulação? Então, depende do cenário que você está. Você pode internar esse paciente, fazer um eco transesofágico e ver se ele tem coágulo. Se ele tiver coágulo, você não vai poder reverter. Você vai ter que manter ele anticoagulado um tempo. Passado 4 semanas, você vai poder reverter ele. Se esse paciente não tiver coágulo, você pode revertê-lo. E aí você define mantê-lo anticoagulado ou não. A indicação de longo prazo de anticoagulação, a gente leva em consideração o critério o score de Chades-Vasque, né, para definir se eu devo ou não manter esse paciente anticoagulado depois. Mas para esse efeito agudo, seriam essa questão. Mais de 48 horas eu não devo reverter no escuro, menos de 48 horas e principalmente menos de 24 horas, pode ser que vale a pena reverter, porque o risco de formar coágulo é baixo. Ok? Pessoal, já são 9 horas. Eu ainda tinha um monte de coisa aqui para falar, mas eu acho que vai extrapolar o tempo de vocês. Eu vou só passar aqui para o final, deixar alguns contatos meus, se vocês quiserem tirar dúvida, perguntar e tudo mais, fiquem bastante à vontade. Eu tenho várias aulas de eletro carregadas no meu Instagram, se vocês quiserem assistir.
Eu estou com programação de botar mais conteúdo em breve. Hoje em dia, somos todos geração Instagram, é onde a gente publica as nossas coisas, onde a gente assiste as nossas aulas. Tem aí o meu e-mail. É um prazer sempre que eu puder ajudar. É um prazer sempre que vocês quiserem me convidar para falar na Liga. Eu vou estar sempre junto com vocês com o maior prazer. E é isso aí, pessoal. Acabei falando mais. Era para ter feito mais um casinho, mas ia enrolar muito para vocês. Desculpe. Que isso, Ela você foi não ótima, precisa professor. se desculpar, não. Foi muito bom. Foi ótimo. Tá todo mundo Já tá todo mundo elogiando. elogiando. Já tá todo Que mundo bom. elogiando aqui no chat e no grupo da Liga também. Pediram para legal. te convidar mais vezes. Opa, é o que eu falei. O problema é eu aceitar, cara. É o único problema. Beleza? Então tá, professor. Tá Obrigado bom, mais pessoal. uma Mais vez. uma vez. Eu que agradeço o convite, pessoal. É sempre um prazer voltar para casa. É sempre muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Valeu, professor. galera. Até Boa mais. noite. Boa noite. Tchau, Boa noite a tchau. todos, gente.